Olá, este é o segundo resumo da aula de transmissão de dados, no qual serão abordados os temas modelo de arquitetura de camadas e topologias de redes. Vamos começar por modelo de arquitetura de camadas com o modelo OSI, que é o modelo mais conhecido atualmente. Bom, o modelo OSI serve para dividir as funções da rede em 7 camadas abstratas, que são essas: abstração, apresentação, sessão, transporte, rede, a de dados e a física, onde cada protocolo tem uma função específica em sua camada. Ou seja, cada camada tem algum protocolo que exerce uma funcionalidade bem específica nela. Vamos fazer aqui um breve resumo sobre essas camadas, onde na camada de aplicação, os dados são codificados e comprimidos para um formato padronizado, onde na maioria das vezes é em linguagem de máquina, ou seja, os bits, podendo serem criptografados ou não. Quando os dados saem da camada de aplicação, eles vão para a camada de sessão, onde o identificador é anexado ao grande bloco de dados, ou seja, nesse momento o dado ainda é um só, único. A partir desse momento, o grande pedaço de dado vai para a camada de transporte, onde ele é quebrado em dados menores, ou seja, em blocos menores, que por sua vez recebem um cabeçalho de identificação, ou seja, cada dado desse é identificado. Após isso, eles vão para a camada de rede, onde cada um desses blocos de dados recebe um cabeçalho contendo o IP, tanto do transmissor quanto do receptor. E também eles recebem uma espécie de ordem para que os dados sejam ordenados e quando forem formar o bloco maior de novo, não dê nada errado na camada de dados. Após isso, eles vão para a camada física, onde os pequenos blocos de dados são enviados por um meio físico, seja ele por um cabo normal, seja coaxial ou par trançado, em forma de sinais elétricos, óbvio, seja ele um cabo de fibra ótica, que informa que o dado é repassado em forma de luz, ou seja ele pelo ar, onde o dado é repassado em forma de ondas eletromagnéticas. O encapsulamento é justamente o nome que se dá ao processo em que o dado percorre todas essas camadas, desde a camada de aplicação até a camada física. E já o desencapsulamento é justamente o processo inverso, onde os dados são passados da camada física para a de aplicação. Mas sobre o desencapsulamento, é nele onde ocorre a verificação de erros para aqueles que os implementam, descartando, caso seja uma verificação básica de erros, ou corrigindo, se for uma verificação mais avançada. É no desencapsulamento também que há a verificação dos IPs, para saber se os IPs do emissor batem também com o IP do receptor, que foram indexados na camada de rede. É no desencapsulamento também que acontece a remoção da criptografia, caso ela haja. E também, no final, o dado é restaurado para sua forma original, ou seja, um grande bloco de dado. O principal protocolo que rege a internet, que a gente vai falar mais na frente, é o TCP/IP, que significa o TCP, Protocolo de Controle de Transmissão, e o IP, Protocolo de Internet, onde sua principal função, bem resumida, é padronizar as comunicações de rede, principalmente as da web. Já o UDP é um protocolo também bastante utilizado, porém bem mais simples que o TCP. Ele é bom, rápido, porém não é tão seguro, já que ele não garante a entrega, a preservação da sequência correta dos bits, ou seja, aquela ordem que ele é recebido, esse protocolo não garante isso, ou a proteção contra a duplicação de dados. Ou seja, há casos e casos. Se você prefere manter a integridade dos seus dados, porém perder um pouco de tempo, vale a pena ir de TCP. Porém, se a integridade dos dados não é muito comprometida, o que importa realmente é a velocidade, como no streaming de vídeo, aí sim vale a pena optar pelo UDP. IPv6 e IPv4 são tecnologias implementadas para cabeçalhos, ou seja,
que delimitam o tamanho de dados que podem ser anexados ao cabeçalho, onde a principal diferença está na quantidade de bits que cada cabeçalho suporta, sendo o IPv4 com 32 bits de suporte e o IPv6 com 128 bits. Conforme o tempo passa, o IPv6 entra em uso, a tecnologia que realmente mais, digamos, não é uma tecnologia melhor por ter um cabeçalho um pouco maior, e o IPv4 entra em desuso. Porém, em muitos casos, os dois são implementados juntos. Seria razoável a completa troca para o IPv6, porém, alguns sistemas foram implementados em redes muito antigas, o IPv6 se tornaria muito caro, a troca total do IPv4 para o IPv6. Já em topologias de rede, nós precisamos começar analisando o que é uma rede. Uma rede nada mais é do que um conjunto de dispositivos conectados entre si, que são capazes de compartilhar e trocar informações e recursos, onde a principal delas, e a mais utilizada hoje em dia, são as PANs, no mundo moderno, né? Que é centrado em conectar aparelhos de um usuário individual. Ou seja, todos os dias estamos conectando nosso aparelho a algo, seja um fone de ouvido sem fio, seja em outro aparelho para troca de dados, já que é o dispositivo que está mais perto da gente. Ela é caracterizada por ter um curto alcance, sendo o Bluetooth mais conhecido entre elas, como exemplo os fones sem fio, Bluetooth. E ela é bastante utilizada, como já tinha falado antes. Temos também as LANs, que são as redes locais. A LAN nada mais é do que um grupo de computadores e dispositivos conectados por um cabo ou uma conexão sem fio. Ela é amplamente usada para conectar computadores pessoais, em uma residência ou em um conjunto de residências, ou estações de trabalho, como escritórios, indústrias, etc. Permite o compartilhamento de recursos e a troca de informações, como já tinha falado. Ela tem diversas topologias físicas, seja barramento, anel, estrela, malha e árvore. Mas aqui nós vamos tratar das mais comuns, são barramento, anel e estrela. Barramento. Todos os computadores são ligados em um mesmo barramento físico de dados, em um cabo que é conhecido como cabo coaxial. Apenas uma máquina utiliza o barramento por vez, ou seja, se uma dessas máquinas estiver utilizando o barramento, todas as outras precisam esperar que ela acabe para então poder utilizar o barramento. Os problemas principais dela é o cabo ser danificado, porque como todas as máquinas utilizam o mesmo cabo, caso haja algum dano nele, toda a integridade é perturbada e prejudicada. O aumento das estações também é prejudicial, já que o dado precisa percorrer todo o barramento, e quanto mais barramentos, maior vai ser o percurso que o dado vai precisar fazer. A próxima topologia física é de anel, onde os dispositivos são conectados em série, formando um circuito fechado, onde os dados são transmitidos em uma única direção. A mensagem precisa passar por todas as outras estações, na direção que ela estiver percorrendo, para chegar ao seu destino. Um dos problemas principais é a confiabilidade, já que o dado precisa passar por todas as outras estações. É possível, não improvável, mas possível, que os dados sejam interceptados antes de chegar ao seu destino, levando assim a integridade das informações a serem comprometidas por outros usuários. O grande número de estações também é prejudicial, já que o dado precisa percorrer estação a estação. Logo, quanto mais estações, mais tempo é demandado para o dado chegar até o seu destino. A estrela é a mais utilizada atualmente e utiliza um cabo par trançado, que é bem melhor do que o coaxial. E ela é interessante por conter um concentrador como ponto central, seja ele um switch ou um hub, onde a única diferença entre eles é a camada de rede em que eles estão implementados, um mais seguro e o outro nem tanto. O concentrador se encarrega de retransmitir todos os dados para as suas estações. O principal problema é se o dispositivo central, o concentrador, for danificado, já que toda a rede vai ser comprometida, pois se um dispositivo precisa se comunicar com outro e o concentrador está danificado, não vai poder haver essa comunicação, já que é ele que interliga ambos.
Saindo um pouco das LANs e nós vamos para as MANs, as redes metropolitanas. São bastante utilizadas em cidades, conexões de áreas maiores, como as regiões metropolitanas. Possuem alcance da ordem de 10 km, podem atingir um pouco mais ou um pouco menos. Utilizada principalmente na rede de televisão a cabo e na interface WiMAX. O principal problema dela é que, como ela atinge uma área muito grande, a taxa de erros pode ser um pouco alta, se comparado com as outras topologias. Nós temos os WANs. As WANs são um conjunto de LANs, fazendo com que assim abranjam uma área geográfica bem maior, como um país ou um continente. E também conectam redes menores por longa distância. Tipo, se você tem uma filial em um certo lugar, uma certa LAN já pré-estabelecida, você precisa ligar a mesma fábrica, só que em outra região. Você utiliza a WAN, que é a ligação entre LANs. E, por fim, nós temos a internet, que é a rede de todas as redes. Por definição, a rede global composta